O Santa Cruz que vai se preparando para esse jogo de volta e vai precisar de fato fazer diferente. Traga notícias boas, Vinícius Calado. Boa noite para você, meu amigo. Um abraço, Thaís. Boa noite. Exato, Thaís. Dia, mais uma vez, de trabalho para o elenco do Santa, que vem trabalhando desde o domingo. Teve o clássico com o Náutico semana passada, na quinta, a reapresentação. Aí sexta e sábado de folga, domingo, segunda, terça e hoje, treinamentos no período da manhã, no Arruda. Total foco voltado para o Náutico, o jogo no próximo domingo. E o Santa divulgando a programação dia a dia. Amanhã, treinamento pela primeira vez nesse período, né, de preparação visando o Náutico, acontecendo à tarde no Arruda, Thaís. Falando dessa onzena, dá para pintar mudanças ou de fato ainda é uma incógnita, Vinícius? A tendência é que aconteça, Thaís, até pelo fato do Santa Cruz nesse ano não ter tido êxito, né? Não ter tido bons resultados contra a equipe do Náutico. Teve 2 jogos, 2 derrotas, as 2 derrotas comando do Santa Cruz, só torcida tricolor e mesmo assim o Náutico conseguiu superar o Santa Cruz. O Santa não conseguiu marcar um gol na equipe do Náutico, sofreu 5 e não marcou nenhum. Então, dentro dessa realidade, apesar do último jogo, o Hélio dos Anjos, o Moisés trouxe, elogiou bastante a intensidade, a competitividade do duelo. O Fábio Cortez também enxergou pontos positivos naquela apresentação, mas o Santa precisa de algo novo. Então, o torcedor, e por ser um cenário adverso, casa do adversário, torcida única somente do adversário, resultado que o Santa precisa virar, né? Desfazer a vantagem construída inicialmente pelo Náutico, tem-se a expectativa sempre de algo novo, seja por esquema tático, seja por mudança de peças. O esquema tático pode ser uma novidade, lembrando daquele primeiro confronto entre as equipes, ainda com Marcelo Cabo, 3 zagueiros, até a bola parada do Dudu, daquela falha do Rock Kennedy e também da expulsão do Matheus Vinícius. O Santa Cruz não estava passando nenhum tipo de dificuldade, não teve nenhum tipo de pressão, de blitz do Náutico naquele jogo, mas aí depois da expulsão, de todo o cenário que existiu, todo o contexto da partida, aí chegou-se a goleada, mas pensa-se, ou pelo menos espera-se, pelo menos é o sentimento que a gente percebe do torcedor de Santa Cruz, de o time ir modificado para o jogo de domingo. E a gente repete, sendo ou em peça ou em esquema tático, ou até mesmo mudando o time titular e também podendo mudar a formação tática, Thaís. Realmente o Santa Cruz vai com a pressão, né? Porque acaba que tal placar desfavorável vai jogar fora do seu domínio, né? Já que a Arena de Pernambuco já estava se criando costume e também longe da sua torcida. Além disso tudo, conta ainda com o tabu para quebrar diante dessa busca pela classificação, né, Vinícius? Mais de um, né, Thaís, na verdade. Porque mais de um? Isso. O primeiro tabu é de, no geral, né, entre jogos como mandante e como visitante diante do Náutico, o Santa Cruz não vence desde 2020. Essa estatística a gente já vem trazendo aqui na programação da TMC. De 2020, da última vitória do Santa até o último clássico, na semana passada, foram 10 jogos entre as equipes e o Santa não conseguiu sair de campo em nenhuma oportunidade vencendo. A última vitória foi em 2020, como a gente falou. Os gols do Santa naquele resultado foram marcados pelo Vitor Rangel, atacante, e por um jogador que está no elenco do Santa atualmente. Veja, mesmo com tanto tempo passado, o William Alves marcou naquele resultado positivo contra o Náutico. A diferença é que ele, dessa vez, não vai poder atuar, não está à disposição, segue se recuperando da lesão do joelho. E o outro tabu é que o Santa Cruz não vence o Náutico desde 2017, atuando como visitante. Ou seja, mando do Náutico, o Santa não vence desde 2017, entenda-se e coloque nessa estatística jogos com o Náutico sendo mandante, tanto na Arena como nos aflitos. Exatamente esse último resultado positivo do Santa, jogando no mando do Náutico, foi em maio de 2017, naquela oportunidade na Arena, 2-1 para o Santa, e os times estavam disputando o terceiro lugar do Pernambucano. Até pouco tempo tinha essa disputa, os 2 semifinalistas passavam para a final, os que ficavam disputavam a terceira colocação. Isso não acontece mais, mas em 2017 existia, e o Santa venceu o Náutico atuando no mando alvirrubro pela última vez em maio de 2017, Thaís.
Sobre essa questão, o Fábio Cortez, ele tá quebrando um galho, né, de fato, sobre essa questão do técnico, mas tem previsão para, de fato, se ter um técnico no Santa Cruz, Vinícius? Veja, Thaís, o Fábio chegou como interino, permanece ainda, né, como interino, não é o técnico efetivado, e quando teve a demissão do Marcelo Cabo, se esperava, o Santa até buscou, na verdade, né, a contratação de um substituto. Não se avançou nas conversas, não chegou a um acerto. Chegou o jogo contra o Jaguar, o time entrou em campo, goleou, foi bem, ele mudou, colocou o William Júnior como titular, e aí deu uma sobrevida. Foi para o Clássico, perdeu para o Sport, mas o desempenho no geral, esquecendo o resultado, que obviamente é importante, mas o futebol vai além também do resultado para você se avaliar trabalho, o trabalho do Fábio Cortez foi bem avaliado. Aí teve-se os jogos contra o Decisão. O primeiro tempo do jogo da ida, muito bom. No segundo tempo, o time caiu, mas venceu. Na volta, um jogo ruim, mas teve-se a classificação. Foi para a final, o Náutico fez, ou melhor, o Santa diante do Náutico fez um jogo bem competitivo. Claro que o Náutico foi superior e terminou vencendo, mas vem sendo bem avaliado o trabalho do Fábio Cortez. Como foi determinado e decidido que ele ficaria até o final da disputa do Campeonato Pernambucano, no próximo domingo, se o Santa classifica, naturalmente, o Fábio Cortez deve continuar para a final. Caso o Santa seja eliminado, aí termina essa trajetória do Fábio Cortez como técnico interino. Sobre o treinador efetivo, os nomes permanecem sendo buscados pelo Santa, não tem nenhum nome assim novo, Thaís. Os nomes são aqueles que a gente já trouxe aqui na programação da TMC, Claudinei Oliveira, Marcelo Fernandes, Gerson Testoni. Isso. Esses três que eu citei, dois estão sem clube no momento. O Marcelo Fernandes foi recentemente desligado da Ponte. O Claudinei Oliveira, a gente trouxe lá em janeiro ainda sobre a situação dele, que ele não tinha como projeto de carreira, projeto pessoal, desejo de assumir nenhum clube durante estadual. Então está se aproximando do fim do estadual e para o Campeonato Brasileiro. Então aí entraria no planejamento de carreira do Claudinei Oliveira. E o Gerson Testoni tem emprego, está empregado no Atlético Piauiense, está na semifinal, inclusive, do Campeonato do Piauí. Esse teria ainda o Santa que buscar uma manobra, um acerto, um ajuste com o clube que hoje o Gerson Testoni tem contrato, que é o Atlético Piauiense. Mas esses são os nomes mais quentes, e se a desclassificação vier a acontecer no domingo, aí o Santa deve acelerar, Thaís, a contratação do treinador, porque aí teria jogo somente no dia 5 de março. Teria-se aí pela frente 15 dias praticamente, ou quase 15 dias, até esse jogo contra o Souza, que vai acontecer 5 de março, 9h30 da noite. O local ainda a CBF não oficializou, mas deve ser na Arena de Pernambuco. E teria esse prazo para o novo treinador chegar, até buscar no mercado alguma contratação pelo tempo até o próximo jogo e principalmente colocar em prática o que ele entende por ser melhor em termos de comportamento da equipe, esquema tático, dinâmicas de jogo. Então é algo que a gente tem que aguardar, mas os nomes o Santa permanece buscando no mercado e são esses que a gente já trouxe aqui na programação da TMC, Thaís. Ô Vinícius, esse do Atlético Piauiense que você citou, é aquele mesmo que deu uma entrevista que, inclusive, chegou a negar ou não quis vir para o Santa Cruz, algo do tipo? Gerson Testoni teve essa entrevista no pré-jogo dele no Atlético Piauiense, mas é uma declaração natural, né, Thaís? Ele tá pelo por estar com o clube, né? Exato. Seria até, dependendo, óbvio, do que fosse falado, seria até entendido de uma maneira negativa pelo clube que hoje tem contrato com o Gerson, que paga o salário dele. Ele está se declarando, dando uma declaração que fugisse muito àquela regra. Mas ele sim, que esse é o nome que você se referiu, e ele é o mesmo treinador que no ano passado deixou o Santa numa situação bem complicada na Série D, comandando o Altos, também do Piauí, que teve 2 jogos com o Santa não conseguiu vencer a equipe do Altos e terminou indo para os pênaltis, e aí brilhou a estrela do Rock Kennedy, mas teve muita gente que se agradou do time montado pelo Altos, pelo time, pela competitividade, pela organização, e o comandante do Altos naquela oportunidade era o Gerson Testoni, que hoje está no Atlético Piauiense. Eu sei que tem que se organizar isso. Vai ser seu convidado de logo mais, Vinícius?
Daqui a pouco a gente retorna aqui a escutar o Fábio Cortez, técnico do Santa, Thaís. Técnico do Santa Cruz, Fábio Cortez, indagado sobre a necessidade, se ele enxerga a necessidade de um homem-gol, um atleta com faro de gol ali na referência do ataque do Santa Cruz. Lembrando que o Quirino vem sendo muito criticado pela torcida tricolor. E Fábio Cortez também vai responder se o elenco do Santa Cruz ainda tem muitas carências. Hoje, se o plantel ainda necessita de algumas contratações para a sequência da temporada de 2026, principalmente focando na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, a gente sabe que o nosso grupo é enxuto, precisa chegar jogador sim na posição. Não estou dizendo que o nosso jogador é ineficiente, né? Eu volto a dizer, eu acredito muito no nosso jogador que veio para ser o 9 na temporada. Precisa chegar, acho que não sou eu, todo mundo está vendo que a gente está enxuto, né? É um cobertor curto, então, mas todos estão juntos e querendo trabalhar e fazer o melhor. Não vejo ninguém largando, né? Todo mundo tá ciente e unido, né?